Olá pessoal, tudo bem? Professora Daniela Antonello, mais uma semana aqui com vocês. Essa semana vamos falar de funções e principalmente de função afim. Em muitas situações práticas, tentamos compreender fenômenos que envolvem a variação de grandezas, como por exemplo, a temperatura na sua cidade no verão, no inverno, qual a velocidade média de uma corrida de 100 metros ou de 2 quilômetros, quanto de combustível um automóvel gasta andando na cidade ou andando na estrada, como se comporta o nível do mar ao longo do dia ou ao longo da noite. Assim, você já estudou anteriormente que para relacionar grandezas, como por exemplo temperatura, velocidade, a gente utiliza as funções. Na matemática existem vários tipos de funções. Nós vamos trabalhar agora a função afim. Então, observe este exemplo. Roberto trabalha como garçom em um restaurante. Por mês, ele recebe R$ 1.250 mais uma taxa de serviço que equivale a 10% sobre o valor total dos atendimentos feitos durante esse mês. A tabela aqui ao lado apresenta os valores gastos pelos clientes que o Roberto atendeu e que pagaram essa taxa de serviço no respectivo mês. Então agora eu te pergunto, quanto ele recebeu em cada um dos meses indicados nessa tabela? Vamos preenchê-la então, calculando os valores que o Roberto recebeu. No mês de janeiro, o valor total dos pedidos que o Roberto atendeu foi de R$ 4.000. Se ele recebe 10% sobre esse valor, eu calculo 10% de 4.000 e obtenho R$ 400. Assim, o salário do Roberto nesse mês de janeiro é composto pelo R$ 1.250, que é fixo, e mais esses R$ 400, que é equivalente à taxa de serviço que os seus clientes pagaram. Logo, ele recebeu no mês de janeiro R$ 1.650. No mês de fevereiro, o valor total dos pedidos que ele atendeu foi de R$ 8.000. Portanto, 10% de 8.000 equivale a R$ 800. Somados aos 1.250, ele recebeu no mês de fevereiro o salário de R$ 2.050. No mês de março, vemos aqui na tabela que ele atendeu um valor total de pedidos de R$ 7.000. Logo, 10% de 7.000 equivale a R$ 700. Sendo assim, o salário do Roberto no mês de março é R$ 1.250 mais os R$ 700. Logo, R$ 1.950. No mês de abril, o valor total de pedidos que ele atendeu somou R$ 7.500. Logo, os 10% que ele recebeu sobre esse valor equivale a R$ 750. Somados aos R$ 1.250, o salário dele foi de R$ 2.000. A quantia Y que o Roberto recebe em determinado mês depende da quantia X gasta pelos seus clientes que pagaram essa taxa de serviço. Nesse caso, Y é a variável dependente e X é a variável independente. Observe que Y igual a 0,1x mais 1.250 é a lei matemática que relaciona a quantia Y recebida pelo Roberto e a quantia X, que é o valor gasto pelos clientes que pagaram a taxa de serviço. Essa regra pode ser representada da forma Y igual a X mais B, onde os coeficientes A e B são respectivamente o 0,1 e o 1.250. As funções com o formato y igual a x mais b são chamadas de função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo que o a e o b são números reais, mas o a não pode ser igual a zero. Portanto, qual foi o valor gasto pelos clientes atendidos pelo Roberto e que pagaram a taxa de serviço no mês que ele recebeu R$ 2.770? Vamos lá, pessoal. Eu sei que o valor que ele recebeu foi de 2.770. Então, eu tenho 2.770 igual a 0,1x
mais 1.250. Então, eu preciso subtrair 1.250 dos dois lados da minha equação. E, portanto, eu chego em 1.520 igual a 0,1x. Agora, eu divido os dois lados por 0,1 e eu descubro que o x é exatamente igual a R$ 15.200. Então, esse é o valor dos clientes atendidos pelo Roberto nesse mês e que pagaram a taxa de serviço. Agora, analise a tabela e me responda. Os valores de y são diretamente proporcionais aos valores de x? Justifique a sua resposta. Você que percebeu que não, eles não são diretamente proporcionais. Sabe por quê? Porque valores diretamente proporcionais, eles têm que aumentar ou diminuir na mesma proporção. Se eu observar os valores do mês de janeiro e de fevereiro, o total pago pelos clientes foi o dobro, R$ 4.000, R$ 8.000. E o valor que o Roberto recebeu como salário final não dobrou. Aí eu consigo verificar que esses valores não são diretamente proporcionais. A lei matemática y igual a 0,1x mais 1.250 também pode ser escrita de uma outra maneira. Ela pode ser escrita como f de x igual a 1.250 mais 0,1x. Nesse caso, eu estou dizendo que o y é igual ao f de x. O valor de x que está dentro do parênteses é apenas uma indicação de variável e não é utilizado nos cálculos. Quer ver? Então, observe essa resolução. Y igual a f de x para x igual a 1.000. Então, eu vou ficar com f de 1.000, que é igual a 1.250 mais 0,1 vezes 1.000. Então, eu tenho f de 1.000 igual a 1.250 mais 100. Portanto, f de 1.000 é igual a 1.350. Assim, o meu y é igual a 1.350. Agora, pessoal, veja uma segunda situação. Neste restaurante que o Roberto trabalha, um prato feito composto de arroz, feijão, batata frita, carne e salada custa R$ 12,50. Vamos preencher a tabela com o valor y arrecadado pelo restaurante na venda da quantidade x de pratos feitos. Então, observe, se forem vendidos 5 pratos nesse restaurante, ele vai receber 5 vezes 12,50, ou seja, R$ 62,50. Mas se forem vendidos 8, eu vou ter 12,50 vezes 8, e aí o valor vai ser de R$ 100. Com a venda de 12 pratos, o valor que o restaurante vai arrecadar vai ser 12 vezes 12,50 e aí R$ 150. E por último, se forem vendidos 16 pratos, 16 vezes 12,50, o restaurante arrecada R$ 200. Perceba que a lei matemática que relaciona o valor y arrecadado pelo restaurante e a quantidade x de pratos comerciais vendidos é y igual a 12,50 vezes x. E que essa regra pode ser representada pelo formato y igual a x mais b, onde o a é igual a 12,5 ou 12,50, mas o b é igual a 0. Sobre essa lei matemática, y igual a 12,5 vezes x, responda qual é a variável dependente e justifique a sua resposta. Muito bem, vocês perceberam que a variável dependente é o y, é o valor arrecadado pelo restaurante. E por que ela é dependente? Porque ela depende da quantidade x de pratos vendidos. Se os valores de y são diretamente proporcionais aos valores de x, justifique. Sim, perceba que ao dobrar a quantidade de pratos vendidos, o valor arrecadado pelo restaurante também dobrou. Então, eu posso afirmar que essas grandezas são diretamente proporcionais. Sejam a e b números reais. Se a função afim y igual a x mais b é tal que o a é diferente de zero e o b é igual a zero, ou seja, o y é igual a ax,
Dizemos que essa função é uma função linear. Concluímos então que as grandezas x e y representadas em uma função linear serão sempre diretamente proporcionais. O gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos correspondentes aos pares ordenados que satisfazem uma determinada lei matemática. Dessa forma, há infinitos pares ordenados que satisfazem uma função. Pessoal, vamos construir agora o gráfico para essa função y igual a 3x mais 1. Então, temos aqui uma tabela onde eu selecionei alguns valores para x, vou substituí-los na função, encontrando os valores correspondentes de y, para então termos pares ordenados para serem localizados no plano cartesiano. Então, veja lá, se o x vale menos 1, eu vou ter aqui y igual a 3 vezes o menos 1 mais 1. Portanto, o meu y é igual a menos 3 mais 1, assim ele vale menos 2. Se o x for 0, vou ter y igual a 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0 continua 0. 0 mais 1, o valor do y é 1. Se eu trocar o x por 1, y é igual a 3 vezes 1 mais 1. Então, o y é igual a 3 mais 1, que vale 4. E por fim, se o x for 2, 3 vezes 2 mais 1, o meu y é igual a 6 mais 1, e assim o meu y vale 7. Agora que eu já tenho esses pares ordenados, eu vou localizá-los no plano cartesiano. Então, o primeiro par ordenado é esse aqui, menos 1 e menos 2. Então, menos 1 para x está aqui, menos 2 para y está aqui. Então, eu vou fazer pontilhados até esses dois valores se encontrarem. Então, o ponto está aqui na intersecção dessas duas coordenadas. O segundo ponto é o 0 para x, 1 para y. Então, 0 para x, 1 para y, o ponto vai estar exatamente em cima do 1 no eixo y. Terceiro ponto, 1 e 4. Então, 1 para x, 4 para y. Vou fazer o pontilhado aqui até eles se encontrarem com o auxílio da régua. Aqui está o nosso terceiro ponto. Veja que por esses 3 pontos eu já posso traçar uma reta. Então, com o auxílio da régua aqui, vamos traçar uma reta. Essa reta, ela é infinita nos dois lados. E assim está representado o gráfico dessa função. Mas aí você se pergunta, e o ponto que está aqui, ó, o 2 e o 7? Você não representou. Veja que mesmo sem colocá-lo aqui no gráfico, se eu fosse fazer o pontilhado aqui, eu teria que completar esse gráfico, o meu ponto daria exatamente em cima aqui da minha reta. Porque aqui é o 5, então o 6 e o 7 estaria aqui. Ok? Então, representamos no plano cartesiano o gráfico dessa função y igual a 3x mais 1. O valor de x para o qual temos y igual a 0 é denominado zero da função afim ou raiz da função. O gráfico de uma função afim intersecta o eixo x em um único ponto, cuja abscissa corresponde ao zero da função. Agora que você já aprendeu a fazer gráfico de função, observe o gráfico dessa função, y igual a x mais 2.
Temos aqui o gráfico, a reta que representa o gráfico dessa função, cortando o meu eixo x e y, um ponto em cada eixo, eixo das ordenadas e eixo das abscissas. E eu te pergunto, qual é o sinal do coeficiente a na função? Então, o coeficiente a é o coeficiente da incógnita x, da variável x. Portanto, aqui o a é igual a 1. Se o a é igual a 1, qual é o sinal desse coeficiente? Positivo. Qual é o ponto de intersecção da função com o eixo y? Então, temos aqui o ponto, ele é o ponto 0 e 2. Qual é a relação desse ponto com o coeficiente b? Então, nós visualizamos que a ordenada desse ponto é exatamente o valor de b. Então, o coeficiente b é igual à ordenada do ponto. Qual é o zero da função? O zero da função é o valor aonde a minha reta corta o eixo das abscissas. Então, é o valor menos 2. Se substituirmos valores cada vez maiores para o x, o que acontece com os valores do y? Eles aumentam também. Ao observar o gráfico da função y igual a x mais 2, você pode perceber que à medida que os valores de x aumentam, os valores correspondentes de y também aumentam. Quando isso acontece, dizemos que nós temos uma função crescente. Analise esse gráfico dessa função y igual a menos x mais 2. Então, veja que a reta está intersectando os eixos x e y, abscissa e ordenada. E eu te pergunto, qual é o sinal do coeficiente a na função? Então, lembramos que o coeficiente a, ele é o coeficiente da variável x. Portanto, o valor do a aqui é igual a menos 1. Se o a é igual a menos 1, o sinal do coeficiente é negativo. Qual é o ponto de intersecção da função com o eixo y? Então, está intersectando aqui, nesse ponto, que é o ponto 0 e 2. Então, esse é o ponto. Qual é a sua relação com o coeficiente b? Nós observamos que o coeficiente b é exatamente a ordenada desse ponto. Então, a ordenada do ponto é o valor do coeficiente b. Qual é o zero da função? Nós sabemos que o zero da função é o valor onde a reta intersecta o eixo x. Portanto, está intersectando no ponto 2 e 0, logo o zero da função é 2. Se substituirmos valores cada vez maiores para o x, o que está acontecendo com os valores do y? Eles diminuem. Ao observar o gráfico da função y igual menos x mais 2, você pode perceber que à medida que os valores de x aumentam, os valores correspondentes do y diminuem. E quando isso acontece, dizemos que temos uma função decrescente. Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula, mas lembrem-se, a semana não acabou. Temos ainda a nossa aula de resolução. Então, fiquem bem, se cuidem e eu te espero lá.